Queridos irmãos, graça e paz. Que bom, um domingo, dia do Senhor, Deus te trouxe a santa presença, junto com o corpo de Cristo, para nós bendizermos aquele que é único, digno de receber toda a honra e toda a glória. Amados, abram, por favor, as suas Bíblias, lá no Evangelho, no qual escreveu Mateus, capítulo de número 1, do versículo 1 ao 17. Nós demos início, semanas atrás, a uma série de exposições aqui no Evangelho de Mateus, com o título O Rei Entre Nós. E falamos sobre a importância da genealogia para os judeus e vimos como que Cristo cumpre perfeitamente os requisitos do Messias esperado. Ele é Jesus, e nós vimos a análise do nome dele, aquele que veio para salvar o seu povo. Ele é o Cristo, o ungido de Deus para uma missão. Ele é filho de Davi, rei por excelência, então ele é de linhagem real, e Deus havia prometido que levantaria um da linhagem de Davi para se assentar no trono eternamente. E ele também é filho de Abraão, ou seja, ele é um herdeiro da promessa, daquela promessa que foi feita lá em Gênesis 12, no qual nós lemos que haveria de um descendente fazer com que todas as famílias da terra fossem abençoadas. Esse foi o texto que nós lemos, estudamos na última mensagem. Mateus está deixando bem claro para nós aqui que o Messias chegou. Ele chegou. Matthew Henry, um comentarista, ele diz que enquanto o Antigo Testamento começa com a criação do mundo, lembra lá de Gênesis? O Antigo Testamento começa com a criação do mundo. O Novo Testamento começa com a genealogia daquele que criou o mundo. E é o que está diante de nós e é o que nós vamos ler aqui nessa manhã. Evangelho de Mateus, capítulo de número 1, verso também de número 1, diz assim a palavra do nosso bom Deus. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque, Isaque a Jacó, Jacó a Judá e a seus irmãos. Judá gerou de Tamar a Pérez e a Zera. Pérez gerou a Esrom, Esrom a Arão. Arão gerou a Aminadab, Aminadab a Naasson, Naasson a Salmão. Salmão gerou de Raabe a Boaz. Este de Rute gerou a Obed e Obed a Jessé. Jessé gerou ao rei Davi, e o rei Davi a Salomão, da que fora mulher de Urias. Salomão gerou a Roboão, Roboão a Abias, Abias a Asa. Asa gerou a Josafá, Josafá a Jorão, Jorão a Uzias. Uzias gerou a Jotão, Jotão a Acás, Acás a Ezequias. Ezequias gerou a Manassés, Manassés a Amon, Amon a Josias. Josias gerou a Jeconias e a seus irmãos no tempo do exílio da Babilônia. Depois do exílio na Babilônia, Jeconias gerou a Salatiel, e Salatiel a Zorobabel. Zorobabel gerou a Abiúde, Abiúde a Eliaquim, Eliaquim a Azor. Azor gerou a Sadoque, Sadoque a Aquim, Aquim a Eliúde. Eliúde gerou a Eleazar, Eleazar a Matã, Matã a Jacó. E Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. De sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14. Desde Davi até o exílio na Babilônia, 14. E desde o exílio da Babilônia até Cristo, 14. Pai, diante de um texto expondo a genealogia humana do seu Filho, nós nos encontramos e, Senhor Jesus, pedimos que o Senhor nos traga orientação. Textos assim, para nós que estamos do lado de cada história, muitas das vezes é difícil de compreender, mas em nome de Jesus Cristo, revela a nós aquilo que o Senhor quer ensinar à tua igreja por meio da ascendência do teu Filho, Pai. Nós suplicamos, cantamos louvores ao teu nome e nos assentamos para ouvir a tua doce palavra. Tem misericórdia de nós. Em nome de Jesus Cristo, fale aos nossos corações. Pedimos em nome de teu Filho. Amém e amém. Queridos, certeza que você conhece o autor John Piper, certo? John Piper, para aqueles que não conhecem, é um dos maiores teólogos e pregadores dessa nossa geração, dessas últimas gerações, dessas últimas décadas. Ele é um ministro americano, batista, e um instrumento de valor, irmãos, inestimável nas mãos do Senhor, um homem muito usado para alcançar milhões de pessoas mundo afora. E parte dessa volta ao calvinismo, como nós temos visto nesses últimos tempos, se deve sim às orações e pregações desse homem
que tem sido fiel ao Senhor e destaque mundo afora. Eu poderia aqui ficar facilmente, irmãos, falando horas a respeito do bom testemunho desse servo de Cristo e não esgotaria as bênçãos daquilo que Deus tem feito por intermédio do servo John Piper. Agora você conhece o Abraham Piper? Já ouviu falar dele? Do Abraham Piper? Abraham, irmãos, é filho do John Piper e é um ateu convicto. Não apenas um ateu, ele é um influenciador nas redes sociais contra o cristianismo, a mensagem que o seu pai prega, a fé de seu pai. A fala do Abraham Piper é uma fala dura, áspera, ácida, e tudo de ruim que os irmãos possam imaginar. Então a gente tem um grande homem de Deus, condescendente fora dos caminhos do Senhor. Não faleceu, nós cremos que o Senhor pode resgatar o coração e oramos por isso. Mas o fato é que está fora realmente da presença do nosso Deus. Igual a ele, irmãos, existem tantos outros. O fato de nós temermos ao Senhor não significa que a nossa família, nossos familiares também irão. A gente olha para as Escrituras e a gente vê isso. Se a gente puxa lá no passado, nós vamos ver homens de Deus, por exemplo, que tiveram maus pais. Pego, por exemplo, a Timóteo, que tinha um pai grego, que foi empecilho quanto à fé da sua mãe e da sua avó. A gente lembra de Jonatas, que era filho de Saul. E Jonatas viu de perto aquilo que o seu pai Saul foi capaz de fazer. Tanto de ser assunto ao reino, quanto de perder o reino e perder a cabeça, a maneira como as coisas aconteceram. José teve um pai, né? E o pai de José é um homem chamado Jacó. E aí, pastor? Mas o fato é que esse Jacó mostrava preferência por um filho mais do que os outros, e por aí vai. Também existiram más mães. Penina, por exemplo, lembra de Ana e de Penina? Penina era arrogante, completamente arrogante e provocadora. Rebeca demonstrava também preferência por um dos filhos em detrimento do outro. Atália era maquiavélica e uma péssima conselheira. Heródias era uma mãe manipuladora e assassina, tanto é que influenciou a filha dela para a morte de João Batista, o profeta João Batista. A Bíblia fala sobre maus avós, a Bíblia fala sobre maus pais, sobre maus parentes. Enfim, irmãos, mostra com clareza que seja a nossa ascendência ou a nossa descendência, ou seja, aquilo que vem antes e aquilo que vem depois, haverá sempre disfuncionalidades das nossas famílias. É o legado do pecado. Nós não teremos famílias santas, nós não teremos famílias perfeitas. E dentro da minha própria casa, eu presencio isso. Eu tenho uma família que não é fácil, familiares que não são fáceis. Eu tenho uma prima que acabou de sair da cadeia e ela, numa festa, um cara pisou no pé dela, encrencou com ela, ela arrancou a arma e deu um tiro na face do rapaz. Acabou de sair, de ser solta. Eu olho e vejo familiares onde se perderam, faleceram por causa de vícios, alcoolismo, por causa de drogas. Agora, irmãos, essa é a nossa realidade. Eu e você vamos fazer o quê? Porque a gente não escolhe a família que vai nascer. Talvez se a gente pudesse escolher a família que iria nascer, certamente não nasceria nessa problemática que Deus te deu. Talvez você iria dar um jeito de nascer, sei lá, numa família americana, numa família britânica, gente fina, gente educada, que fala baixo, de uma linguagem boa. Mas eu e você, irmãos, nós não temos como escolher em que família nasceremos, qual será o contexto dessa família, onde ela se estabelecerá, qual será a sua genealogia. Nenhuma dessas coisas está sobre o nosso controle. Nós não podemos esquecer, não podemos escolher. Mas Jesus podia. Jesus podia muito bem ter definido que a genealogia, que a sua genealogia, seria de gente perfeita. Ele poderia ter resguardado, de caráter ilibado, de comunhão com Deus, gente perfeita, gente crentes na promessa do Senhor, gente de fé que dá bom testemunho, que não anda segundo os conselhos dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Jesus poderia muito bem, ele tinha o controle da história nas suas mãos, e ele poderia ter preservado uma linhagem pura, santa, uma coisa bem elaborada, que ninguém duvidaria quando ele aparecesse.
Ele é o santo, ele é o perfeito, porque ele vem da linhagem X. Ele poderia ter feito isso tranquilamente, mas não fez. A genealogia de Jesus, irmãos, para ser bem sincero, é composta de gente esquisita. É de gente esquisita. Aqui na família de Jesus tem mala sem alça. Na família de Jesus tem pessoas que são más de verdade. Só para que você tenha ideia, tem prostituta na genealogia de Jesus. Tem adúltera, tem cabra safado, tem macumbeiro na família do nosso Senhor. Ô irmãos, cá para nós, eu não faria assim não. Se sou eu escrevendo a história, né, eu não iria colocar esse tipo de gente para ser minha ascendência. Né? Se você descende de quem? De uma mulher que lá no passado ela era a mulher da vida. De um homem que lá no passado era um macumbeiro inveterado, que é o caso de Manassés. Mas ainda bem que não sou eu que estou no controle, é o nosso Deus, e Ele é sábio e misericordioso e tem um plano. Eu separei nessa manhã 4 pontos, 3 pontos e 1 de aplicação para nós falarmos aqui, irmãos, o que a genealogia de Jesus ensina para nós. O que a genealogia? São vários nomes, os irmãos viram. Eu fiquei sabendo que semana passada pastor Rubens ainda falou sobre uma genealogia também, né? Agora, de novo, nós estamos enfrentando, e tem lições para nós. A gente olha, são vários nomes, são várias famílias, várias histórias, e quando a gente olha, irmãos, como um todo, há lições que nós podemos extrair. Essa pergunta é também o título do sermão. O que a genealogia de Jesus nos ensina? Então, a primeira coisa, irmãos, que a genealogia de Jesus nos ensina é de que a família do Senhor não era perfeita. A família do nosso Senhor não era perfeita. Mateus escreve que de Abraão até Davi são 14 gerações, você viu? De Davi até o cativeiro babilônico, mais 14 gerações. E do cativeiro até Cristo, 14 gerações. É claro que nem todos os descendentes do nosso Senhor estão aqui descritos. Estão aqueles que são os principais, como em qualquer biografia você escreve, qualquer livro histórico. Você pega aqueles que são as figuras centrais no desenvolvimento da história. Cita-se aqueles que são mais importantes. Mas há, irmãos, até mais aqui diante de nós. Mateus, ele é extremamente metódico. O Evangelho de Mateus, ele não está em ordem cronológica. Mateus agrupa assuntos para poder tratar sobre ele. É um homem realmente assim que tem um cuidado muito grande, muito metódico. E ele é adepto da simbologia judaica. William Barclay, um comentarista, ele diz que os judeus eles não tinham números em seu sistema de escrita. Não havia números. E eles usavam letras como numerações, cada um com um valor já definido. As consoantes do nome Davi, por exemplo, ou David em hebraico, são DWD. O D é o número 4. Só para você entender como é que há algo simbólico aqui. O D é o número 4. O W é o número 6. O D é o número 4. DWD. E aí a gente chega no número 14. Mateus, irmãos, era tão metódico que ele coloca na genealogia do nosso Senhor que ele é filho de Davi. Ele quer mostrar para todo mundo que esse homem realmente é um homem especial. Para nós aqui passa batido, né? Talvez você nem sabia disso, e eu estudando, há muito não sabia disso. Para nós passa batido, a gente olha e passa corrido, mas para aqueles que eram um público-alvo, o primeiro público de Mateus, que eram judeus, isso aqui não passava batido. Eles conseguiram entender. Acontece, irmãos, que apesar desse floreio todo, os nomes que aqui estão revelam o quão disfuncional e quão complicada era a família do nosso Senhor. Você quer exemplo? Eu te falo, na família de Jesus tinha homens mentirosos. A família de Jesus tinha homens mentirosos. E a gente pega pelo primeiro nome que é citado aqui, que é esse tal de Abraão. E a gente lembra, irmãos, que Abraão, apesar de ser pai da fé, foi o homem que duvidou. Foi o homem que, Sara, pelo amor de Deus, fala que você não é minha esposa, não, que você é minha irmã. E apesar de ser meia-irmã, ele não faz aquilo porque ela era irmã, ele está com medo e ele quer esconder aquela realidade. Então ele mente, ele se trata aqui de uma mentira. A gente olha para Isaac, que é o filho dele, e Isaac faz a mesma coisa, uma mentira que também tem raízes no medo do seu coração. A gente olha, irmãos, para Jacó, e eu não preciso nem falar, se a gente está falando de mentira, a gente vai associar o nome de Jacó. A gente lembra o que esse homem foi capaz de fazer. Se comuna com a mãe, mente para o pai,
certo? Ah, sou eu, sim, é Esaú quem está aqui, veste pele. A gente lembra de toda a história desse homem chamado Jacó e o quanto que ele enganou e depois foi enganado. E há uma série de confusão na família do nosso Senhor. A ascendência de Jesus tem homens mentirosos. Na ascendência de Jesus tinha homens violentos. A gente olha para Davi e a Bíblia fala para nós, o Senhor não aceita que ele faça ali o templo. Ele fala, as suas mãos estão cheias de sangue. Nós estamos falando de um homem homicida, a gente não pode esquecer disso. A gente olha para Roboão, que era filho de Davi, e a gente vai observar, irmãos, que esse tal de Roboão era um homem extremamente complicado, cheio de crises, cheio de problema no seu coração. No momento em que ele assume, o outro filho, Salomão, depois disso vem Roboão. E esse filho de Salomão, chamado Roboão, era um homem que quando ele chegou, ele falou assim, olha, os sábios ali que existiam em Israel, falaram assim, então está um problema aqui muito grande, né? O seu pai colocou um peso sobre nós, alivia esse peso. Ele vai, chama os sábios da época, chega e fala assim, olha, alivia a carga, porque seu pai pegou pesado. Ele chama os novos, e os novos vão e falam assim, não, fala que o dedo mindinho do seu pai agora é como se fosse uma cintura, certo? Para poder falar assim, se meu pai foi duro, eu vou ser mais. E a gente tem homens aqui violentos. Nós temos Acás, que foi rei sobre Israel, irmãos, e que ele queimou os filhos. Ele perseguiu o próprio povo. Acás é responsável por cerrar ao meio o profeta Isaías. Olha, o homem, irmãos, que está na genealogia do seu Senhor, do nosso Senhor, Jesus Cristo. Manassés, então. Manassés nem se fala, irmãos. Nós já tivemos a oportunidade de ouvir aqui a respeito dele. Um homem que provocava o Senhor a ira. Um homem que foi capaz de queimar os próprios filhos. Havia morte em Israel todo dia por causa dele. Olhava para os astros, fazia aquelas loucuras todas. A gente conhece Manassés. E está aqui, na linhagem do nosso Senhor. Tinha homens mentirosos, tinha homens violentos, tinha homens idólatras. Haviam homens idólatras. A gente olha para Salomão. Salomão tem idolatria muito, irmãos. Na verdade, 1 Reis, capítulo 11, vai falar que nunca em toda a história de Israel houve tanta idolatria quanto no período dele. Por quê? A gente lembra que ele havia casado com várias mulheres, não era? Eram umas 1000 mulheres aí, como assim o texto vai falar. E nesses casamentos, irmãos, cada uma dessas mulheres tinha um Deus. Eram casamentos, na maioria das vezes, políticos. E essas mulheres, irmãos, influenciaram Salomão no pecado. Houve um momento, irmãos, que deixou-se de adorar aos deuses lá nos cantões, estava trazendo para dentro de Israel. Estava trazendo, irmãos, para próximo da casa do Senhor. A gente olha para Roboão, e Roboão fez um bezerro de ouro, construiu novos templos dentro de Jerusalém. Acás fechou a casa de Deus. Manassés, já que a gente está falando de idolatria, Manassés consultava os astros, necromancia, feitiçaria. Nós temos gente complicada na ascendência do nosso Senhor. A gente olha, e não são só os homens, não. Inclusive aqui tem algo de especial, porque se tratam de mulheres, né? Mulheres na genealogia não acontecia. Mas olha só as mulheres que são faladas para nós. Primeiro a gente tem uma chamada Tamar, né? Tamar. Quem foi essa guerreira do Senhor? Não foi guerreira, não. Tamar se deitou com o sogro, teve um filho com o sogro. Olha para você ver. Teve gêmeos ainda do sogro, que era Judá, engravidou dele. Raabe, a gente sabe, era mulher da vida lá em Jericó. E está na ascendência do nosso Senhor. A gente olha para Ruth, e Ruth não pertencia ao povo de Deus. Ruth era moabita. E se você lembra da história de Moabe? Os moabitas, eles surgem, irmãos, quando Ló sai de Sodoma e Gomorra junto com as suas filhas. Ele não tem filho homem, ele não tem como dar continuidade nas suas linhagens. As filhas dele, irmãos, deita com o pai. Ali surgem os moabitas. Ali vem essa descendência. E essa descendência terrível, irmãos, que começa com o incesto, está na família do nosso Senhor. Gente, pelo amor de Deus, que família complicada e ruim é essa? A outra que é citada aqui, Batseba. Não preciso falar. Você sabe quem que é Batseba? Se tem uma coisa que a família de Jesus, né, que a genealogia de Jesus nos ensina, irmãos, é de que a família do nosso Senhor não era perfeita. Segundo, a genealogia do Senhor Jesus nos ensina que para Deus também não existem barreiras. Não existem. Pastor, como assim? Olha só, nós temos na genealogia do nosso Senhor, irmãos, não apenas homens, mas também mulheres.
E como eu disse, isso daqui não acontecia. Não havia citações de mulheres em genealogia. No antigo, havia um antigo desprezo pela mulher, que estava, ou a mulher, ou ela era filha do seu pai, ou marido, ou esposa do seu marido. Era assim. Essa era a realidade das mulheres. Então, os citados sempre eram os homens, a importância sempre estava sobre os homens. Mas, irmãos, não é à toa que nós temos os nomes das mulheres aqui. O que há é uma quebra de paradigma, porque ambos agora são amados, não agora, mas é explícito o quanto que eles são amados e incluídos no plano de Deus. A gente olha e a gente vai ver, irmãos, que apesar dos pecados dessas mulheres, como elas foram instrumentos nas mãos do Senhor. A gente pega Raabe e para a preservação do povo de Israel, Deus a usou. A gente olha para outras mulheres e a gente vê a preservação da história. A gente olha para Ruth e nós vemos, irmãos, o quanto que ela foi usada por Deus. Lá com o maridinho dela. Daquilo que aconteceu. Do quanto ela honrou a sogra. Certo? Homem e mulher incluídos no plano do Senhor. Há uma quebra aqui de paradigmas. Há uma quebra de paradigmas. Não há diferença também entre judeus e gentios. Por quê? Porque nós olhamos para essa genealogia e a gente vai ver que não há apenas judeus. Mateus mostra, irmãos, quanto que o evangelho alcança todos os povos. Olha só, na ascendência, na genealogia do nosso Senhor, tem uma mulher lá, uma moabita, não pertence ao povo de Israel. Irmãos, mais uma vez, nada do que foi escrito, tanto no papel quanto na história do nosso Deus, é por acaso. Então a gente está diante de uma quebra aqui. Não há mais separação entre homem e mulher. Não há mais separação entre judeus e gentios. E não há, irmão, separação entre justos e ímpios. Até na genealogia do nosso Senhor, nós conseguimos observar isso. Por quê? Porque na família de Jesus, irmãos, tem gente de todo tipo. Tem gente piedoso, mas também tem os ímpios. E isso daqui é algo que deve chamar a nossa atenção. Há essa quebra, essa distinção. Então a genealogia do Senhor mostra para nós, irmãos, como que Cristo quebra as barreiras e mostra que o evangelho ao qual ele traz, a mensagem ao qual ele traz, não pertence a um grupo específico. Homem, judeu, justo. Não é. Nós temos homens e mulheres, judeus e gentios, justos e ímpios, e o evangelho alcançando a cada um desses homens. A cada um desses homens. Mensagem maravilhosa ao meu e ao seu coração. O terceiro, irmãos, falamos que, primeiramente, a genealogia de Jesus nos ensina que a família do nosso Senhor não era perfeita. Segundo, de que para Deus não existem barreiras. Terceiro, a genealogia de Jesus nos ensina quanto que, irmãos, aquilo que Deus promete, Deus cumpre. Você sabe por quê? Deus prometeu no Antigo Testamento que o Messias nasceria de uma mulher. Lembra de Gênesis 3,15? Porém, inimizade entre a tua descendência e o seu descendente. Este pisará a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Lá em Gênesis 3,15 é chamado de proto-evangelho. A primeira aparição, irmãos, a alguém que viria para nos restaurar. Esse homem seria descendente de mulher. Também seria descendente de Abraão, ao qual todas as famílias da terra seriam abençoadas. Ele nasceria dentro do contexto da tribo de Judá. Seria da família de Davi. Olha só, irmãos, há quantas coisas que são demonstradas aqui nesse texto, mostrando bem claramente para nós que aquilo que Deus prometeu, Deus fez cumprir exatamente como ele havia dito. J.C. Riley, ele diz que esses 17 versículos deixam claro, irmãos, que a promessa se cumpriu. A palavra de Deus não falhou. Irmãos, nem jamais falhará. Aquilo que Deus prometeu, você pode ter certeza que ele vai cumprir. Ele vai cumprir. Inclusive, ele foi e prometeu que vai voltar. Você duvida, Guilherme? Não duvide. Aquilo que o Senhor prometeu, ele vai realmente cumprir. Lição na genealogia de Jesus: o que Deus promete, Deus cumpre. Olha só, a genealogia do nosso Senhor nos ensina muito. Ela vai mostrar para nós que na família do nosso Senhor havia gente imperfeita, que para Deus não existem barreiras, que o Senhor cumpre a sua palavra. E eu gostaria de encerrar trazendo como aplicação um último ponto, que é para alegrar o meu e o seu coração, que é a gente olhando para esse texto. O último dos pontos, irmãos, é de que a genealogia de Jesus nos mostra a infinita misericórdia de Deus. Mas nos mostra mesmo a infinita misericórdia de Deus. É de causar perplexidade em nós, que o nosso Senhor, irmãos, venha dessa linhagem. Talvez se você não tivesse lido e alguém contado, sabe Jesus? Sim. Então, rapaz, a família dele teve incesto, você acredita? Você fala, não.
Sério? Teve mulher da vida? Não. Você não acreditaria. A gente causa perplexidade para nós. Uma linhagem tão falha. Homens e mulheres que talvez, irmãos, ninguém colocaria na sua família se tivesse poder para isso. Você tem mentirosos, você tem feiticeiros, você tem idólatras, você tem gente violenta. Parece, irmãos, que a conta não fecha. Não fecha. Por que Deus traria ao mundo o seu filho de gente assim? E a resposta, irmãos, é a de que Jesus se identifica conosco. Jesus se identifica com aquele que ele veio salvar. O nosso Senhor, irmãos, em todos os aspectos, e isso faz parte do seu ofício sacerdotal, Jesus se identifica com nós, irmãos, ao ponto de, como disse Spurgeon, em suas veias flui o sangue de uma prostituta, porque ele se identifica conosco. Nós não temos um Salvador, irmãos, alheio à nossa história, alheio ao mundo, que de repente aparece. Ele é o homem, irmãos, que se mistura com gente da nossa laia, com gentinha, com gentalha, como eu e você. O nosso Senhor, irmãos, se mistura, se relaciona com pessoas como eu, porque Ele veio para nós. Ele veio buscar o que estava perdido, Ele veio buscar, irmãos, os que estavam caídos. Ele é parente dos caídos e dos imundos. Sim, irmãos, os patriarcas não mereciam estar nessa sublime genealogia do nosso Senhor. E isso só prova para nós, irmãos, que Deus não nos escolhe por quem nós somos, mas apesar de quem nós somos. Você acha que você tem valor? Que há valor na sua família, na sua linhagem? Não tem. Não tem. Ah, mas é exatamente por isso que Cristo veio ao mundo. Para salvar o que estava perdido, para salvar a gente que não presta. E todos nós que temos o coração arrependido, contrito, quebrantado, podemos ser chamados filhos de Deus. Essa é a mensagem do Evangelho, que não depende do meu passado, que não depende da minha produtividade, que não depende de quem eu sou, o que eu fui, depende de um coração quebrantado, e como disse a palavra, o Senhor não vai rejeitar, o Senhor não despreza aqueles que se achegam, porque foi exatamente para pessoas assim que o nosso Senhor veio. Deus ama, irmãos, os objetos da sua ira, e Ele enviou Jesus para identificar-se com eles, para os salvar. Queridos, a genealogia de Jesus aponta para a infinita misericórdia de Deus. Ele ama com amor eterno os mais indignos, diz o reverendo Hernandes. Ele ama a mim, Ele ama você, apesar de quem somos. Mesmo que os nossos pecados, irmãos, sejam tão grandes como o de qualquer outra pessoa, de qualquer uma das pessoas que foi mencionadas aqui por Mateus, o Senhor Jesus não fechará as portas dos céus, desde que nós nos arrependamos e creiamos no Evangelho. Assim, irmãos, como o Senhor não se envergonhou de nascer de uma mulher, cuja genealogia contém nomes como esses que nós vimos, o Senhor também, irmãos, não se envergonhará de nos chamar de irmãos. Irmãos, vinde, naquele bendito dia, Vera, o que nós ouviremos? Vinde, benditos do meu Pai. Ah, irmãos. Pergunta, você merece? Hã? Você merece? Não, pastor, porque se for puxar a minha linhagem, veja bem nada. Veja bem nada, se fosse depender de você, o inferno era o seu lugar, era o meu lugar, era o lugar de todos que aqui estão. Mas, irmãos, ao invés disso, nós recebemos a graça bendita do nosso Senhor. Como não nos constrangermos, irmãos? Como não nos constrangermos? Jesus se entregou por pecadores, malas sem alça, como eu e você. Ele nos amou, mesmo sem merecermos. Hoje o amamos, não é verdade? Você está aqui e diz, Senhor, eu te amo. Mas porque você foi amado primeiro. É o que diz a palavra de Deus. Será que você pode ir ao Senhor agora, nesse instante, em oração, agradecendo a Cristo pelo que Ele fez por você? Você pode? Então fecha seus olhos. Faça a sua oração. Fala, Jesus, o Senhor me incluiu na sua família. Hoje eu sou descendência do Senhor. Não de sangue, mas sim espiritual. Obrigado, Senhor. Veio para os seus, mas os seus não receberam. Mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. Senhor, diga aí, eu creio em Ti. Eu creio na Tua promessa. E eu reconheço que
Nem eu, nem a minha família merecemos. Obrigado pela dádiva da salvação, a tua misericórdia, que ao invés de me condenar, me deu o céu. Em breve o Senhor voltará para buscar aqueles que são seus. Ore ao Senhor, ore ao Senhor.